Olá, sejam bem-vindos, aqui é MF3, Escola de Filosofia, mais uma pílula, Karl Marx, agora aspectos mais biográficos e um pouco das suas ideias. Vou aprofundar aqui a reflexão, usando sempre aqui o meu roteiro. Marx nasce num contexto específico e antes de entrar no conteúdo, eu peço a gentileza do joinha, se inscrever se ainda não é inscrito e partilhar também se achar pertinente. Comentários, discórdias no bom sentido, né, filosófico, podem ser postadas aqui também sem nenhum problema nos comentários. Vamos a Marx, então. Ele nasce em 1818 e falece em 1883 em Londres. Ele nasce na cidade de Trèveris, tinha falado alguma coisa como Trèveris, é Trèveris apenas, ou em alemão Trier. Faz um doutorado e a sua tese de doutoramento em filosofia tratou sobre a diferença entre a filosofia da natureza de Demócrito e a de Epicuro. Antes aqui de ir percorrendo um pouco essa biografia intelectual de Marx, algumas coisas interessantes é que eu cito aqui abaixo um link que tem toda a obra dele, todo o pensamento dele, então, todos os textos, né, traduzidos para o português. E indico também, para essa fase, por exemplo, de juventude, o livro O Jovem Marx. O livro não, o filme. Dá para ter uma boa noção. Marx, antes aqui de continuar, na verdade, de passar os tópicos, como eu falei da tese de doutoramento dele, nós... O Marx é um dos poucos autores, é um dos poucos não, é um tipo de autor que muito se fala dele e pouco se lê. Eu creio que Darwin é um outro, por exemplo. Sendo Darwin, efetivamente, eu, por exemplo, não tenho leitura sobre ele. Então, se ouve falar muito do autor, e que ele escreveu alguma coisa, e que ele tem uma teoria, e com muita frequência se põe a debater o livro da pessoa sem ter lido. Do ponto de vista lógico, argumentativo, parece muito estranho, né? Mas do ponto de vista humano, da condição humana, curiosamente isso acontece com muita frequência. E nós não estamos nem falando de uma questão de interpretação, de variação de interpretação. As pessoas colocam-se a fazer juízo sobre algo sem conhecer algo. E fazemos isso em geral, e com o tempo nós tentamos diminuir esse processo, se estamos profissionalmente ligados aí ao mundo acadêmico, tendemos a diminuir esse processo, porque, digamos assim, é do nosso ofício de profissão tomar cuidado com isso, porque é cometer erros do ponto de vista profissional, então nós nos educamos aí diminuindo esse processo, ainda que não é uma maioria. Podemos encontrar colegas, professores, sobretudo da escola básica, que entram nesse cordão aí da multidão e tomamos opiniões que são infundadas como se fossem verdades. Obviamente, sobretudo colegas que não são das áreas de história, filosofia e sociologia, que estão mais propensos aí a cometerem isto, sobre assuntos da ordem pública, da ordem comum, né? Tirando esse aspecto aqui de uma crítica, uma outra coisa que acontece com a fortuna literária de Marx é uma verdadeira disputa que utiliza muita ironia. O próprio Marx vai fazer muito uso da ironia também na escrita. E criou-se uma tradição, portanto, nos comentadores de Marx e mesmo nas interpretações das interpretações, o uso de ironia. O próprio texto do Marx, o Capital, tem ironia, em geral um pouco ácida com muita frequência, e isso repercute digamos assim, nas tradições que se colocam a comentar. Então, para essa turma e para esse problema, para esse tema-problema, o que eu tenho a dizer é que isso aqui é uma pílula
Portanto, eu não vou entrar em questões teóricas de Marx, porque a proposta aqui é apresentar essas linhas bem gerais, de modo que a pessoa depois possa decidir se ela quer adentrar isso ou não. Então eu volto aqui ao conteúdo, portanto, da questão marxista. Depois de fazer esse panorama, né? Às vezes é importante, fundamental, porque como sendo uma síntese, é muito provável que eu vou deixar coisas de fora e não vou delongar sobre temas. Esse é o desafio que eu tive que me propor aqui, ou tive que colocar como objetivo do meu trabalho para não perder o foco da pílula. Então, ele nasce na Gazeta, em Trier, onde ele faz seus estudos, faz o seu doutorado e tal, e começa a trabalhar ali num jornal chamado Gazeta Renana, onde ele começa a exercer aí a sua profissão de intelectual propriamente dita. E é claro que o jeito dele escrever, o modo de trabalho dele, foi sempre produzindo uma reflexão crítica, e essa reflexão crítica, digamos assim, foi levando a experiência dele com o jornal a se tornar inviável, e num dado momento ele muda para Paris, não é bem não foi exilado formalmente, mas foi uma espécie de autoexílio, e que também Paris, naquele contexto, era o centro das discussões intelectuais. Então fazia sentido também ele ir para aquele local. Em Paris, então, ele publica, continua ligado à atividade de publicação, os chamados Anais Franco-Alemães. O patrocínio dessas atividades estão sempre ligados aí a comunidades, obviamente, alemã, que obviamente residia em Paris, que tem interesse nesse tipo de material, e de certa maneira o sustento de Marx provém daí. O sustento, como Marx se sustentou a vida inteira, dá também um vídeo-aula específica, de modo que foi precário, sobretudo na sua vida adulta. Antes, então, ele casa, ele casa com uma moça, uma senhora lá da região dele, que era uma aristocrata e que tinha como a questão da família, tinha um fato importante que o nome dela é Jane von Westphalen. O perfil, obviamente, da mulher daquele contexto era uma mulher que não culturalmente ficava em desvantagem à figura masculina, em plena questão aí de gênero e etc. Mas não era o caso desta senhora, a Jane. Ela tinha uma vasta cultura vinda exatamente do pai, que era um aristocrata, e que permitia a educação das filhas de modo idêntico ao dos filhos homens. Depois que eles se casam, então Marx vai, obviamente, constituir família e segue a sua vida. E o Marx tem uma questão que os comentadores gostam de retomar e de falar. Ele efetivamente leva uma vida, do ponto de vista material, bem precária. E essa precariedade, de certa maneira, era inerente à própria natureza da profissão dele, do trabalho que ele fazia. Ou seja, eu fiz essa volta para chegar nesse ponto. Quando ele começa, então, a apresentar os fatos, utilizando uma narrativa e um ponto de vista narrativo muito específico, obviamente que isso incomodou o modelo de poder vigente, e isso é que, na verdade, precarizou a existência material de Marx. Isso acontece na Gazeta Renana, acontece depois nos anais franco-alemães, e a própria estada dele em Paris, depois vai para Bruxelas, e depois volta para Paris e vai para Londres. Se nós formos observarmos a própria natureza dele, que vulgarmente hoje poderia ser chamado de agitador, ou de teórico, de agitador ou de conspirador, é que poderia ser tido aí como a causa da precariedade material de Marx, e não propriamente o Marx em si. Se nós formos vermos, ele está sempre trabalhando, ele está sempre produzindo. O conceito, portanto, de trabalho e de produção é importante, e no outro vídeo vou retomar isto.
para entendermos que Marx teve uma vida precária, mas não em consequência de uma espécie de incapacidade pessoal, mas muito mais da natureza do trabalho que ele desenvolvia, que era a produção de reflexões, a articulação de pensamentos, provenientes de uma dada postura, digamos assim, enquanto intelectual. É um intelectual que se coloca do lado daqueles que tradicionalmente não tinha ninguém que se dispusessem a teorizar, digamos assim, a sua existência, os seus dramas e as suas questões. E Marx, ao fazer isto, obviamente vai ter esse retorno. O fato curioso é que quem sustenta Marx é um amigo, e este amigo, Friedrich Engels, era filho de industriário e, em dado momento, assume propriamente as indústrias do pai, que ficam próximo de Londres, numa dada cidadezinha, mas bem próximo de Londres. O que justifica a ideia, depois de Marx, ter ido também para Londres. Continuando aqui no meu roteiro, em Paris, ele tem, obviamente, contato com Proudhon e Blanc, entre outros, desse circuito de sociologia, do pensamento, do proletário e tudo mais. Esse termo proletário, como entra para a história, certamente não era ainda esse termo aí, mas era a ideia dos trabalhadores, artesãos e etc. Ele aí faz a grande amizade dele com o Friedrich Engels, que na verdade ele já conhecia lá de Trier, porque o pai de Engels tinha negócios também lá em Trier. Trier fica à beira de um rio, esse rio é afluente do rio Reno, e o rio Reno é uma rota fluvial de uma atividade econômica de longa data, né? Desde os romanos, aquilo ali era uma fronteira, especificamente Trier era uma fronteira no Império Romano. Em termos culturais, ela tem um diferencial exatamente para ocupar, nesses contextos históricos, sempre uma ideia de fronteira. Depois também ela digamos assim, fronteira de Napoleão, quando ocupa a região. Então, o clima cultural daquele local também é interessantíssimo, e isso, de certa maneira, influi bastante a formação de Marx naquela cidade, curiosamente, na Alemanha, do ponto de vista industrial, extremamente atrasado. O próprio nome de Alemanha também é um termo que começa a existir propriamente depois de 1870, 71, né? Antes eram várias unidades políticas que tinham temas em comum e eram, digamos assim, organizações políticas independentes e etc. Isso também interferirá aí em reflexões de Marx. Então, portanto, Marx também não é alemão. Marx não é comunista, Marx não é alemão propriamente, e mais do que Marx não é, um monte de coisa que o pessoal acha que ele não é. Ele não é alemão porque ele era ligado a essa unidade aí, não existia ideia de Alemanha, mas poderíamos falar de Prússia e várias outras unidades, né? E este ambiente de Trier contribui com essa formação dele, e o Engels, um pouco mais novo do que ele, eu creio que coisa de 2 anos, o Engels já o tinha visto lá em Trier, mas eles não tinham estabelecido amizade. Foi apenas em Paris que essa amizade realmente se estabeleceu, e foi uma amizade para o resto da vida, e uma amizade, do ponto de vista intelectual, de múltiplo estímulo, tanto para Engels quanto para Marx. Mais em outros vídeos vou falar um pouco mais dessa amizade. Continuando aqui, então, em Paris ele conhece Engels, que vai ser essa amizade aí para o resto da vida. E Marx começa a publicar algumas coisas que o pessoal chama de livro atualmente, mas também isso é uma outra história. Não são propriamente livros, muitas das vezes é quase que um folhetim ou um artigo que depois foram transformado e publicado em formato de livro entre nós. Então aqui eu começo a falar um pouco disso, né? Ele faz uma crítica do direito de Hegel nesse período de Paris. Também não vou entrar aqui no que consiste essa crítica, mas é importante. Depois ele publica A Sagrada Família, que é uma crítica se não me engano, ao amigo dele do socialismo utópico, Blanc, e mesmo ao Proudhon. Ele tece críticas aos dois. A ideologia alemã também é nessa mesma esteira,
que é exatamente, na verdade, contra Bauer, um socialista utópico, e os hegelianos de esquerda. Esses dois escritos, na verdade, criticam de modo específico esse grupo aí. Publica as teses de Feuerbach, em 1845, e aí ele obviamente conviveu com Proudhon, e essas críticas que ele vai fazendo, a gente tem que entender que é natural do pensamento filosófico, não é que o cara não consegue ser amigo de ninguém. É que o processo de produção científica, filosófica, concebe, digamos assim, é possível elaborar-se críticas, no sentido de opor um outro raciocínio a um dado raciocínio. Então, crítica é sempre nesse sentido. E aí continua o manifesto do Partido Comunista, que tem uma discussão, e isso foi publicado em Bruxelas e não em Paris. Pode ter sido redigido em Paris, mas foi publicado lá. É um livro que tem uma fortuna literária muito curiosa. É o mais traduzido, provavelmente não, de Marx, é o que é mais traduzido para números de idiomas. Fez um sucesso grande. É um livro que tem uma característica escrita muito peculiar, que na verdade é feito para você falar ele em público, no estilo de os operários se reúnem e aí alguém começa falando: ronda um espectro na Europa, e este espectro é o comunismo. Aqui eu estou falando de memória, não sei se é bem nesse estilo, mas ele tem um tom de fala para um público que se fala alto, subindo ali sobre algum objeto para aquele grupo te escutar. Mas tem uma fortuna de conhecimento estratosférica. Pois bem, entre 48 e a publicação do manifesto, em seguida Marx, sempre há movimentações políticas, então tem golpes de Estado. Nesse período de Bruxelas ele publica a nova Gazeta Renana, e que era exatamente para tentar falar a partir do exterior sobre a região dele, e obviamente as autoridades lá da sua unidade política germânica, obviamente cogita até a possibilidade de pedir a extradição dele, por causa do que ele escrevia, só para a gente ter uma noção. Aí modelos de governos em Paris mudam, na França, e abrem uma brecha e ele consegue vir para Paris e se safar de uma possível extradição ou de questões políticas, só para a gente entender o teor dos escritos de Marx sempre. Que é um teor hoje, obviamente, inflamado, de agitação em defesa dos trabalhadores. Não é uma questão criminosa, como pode-se pensar. Em outro momento seria oportuno fazer as digressões e fazer exatamente esta apreciação. Então, de retorno a Paris, por pouco tempo vai para Londres. Nesse período de Londres, Marx passa a frequentar a biblioteca, uma biblioteca em Londres, Biblioteca Nacional, e Marx tem lá a sua carteirinha, tem o seu lugar, que até hoje é ponto turístico, e dentro dessa biblioteca, e Marx passa a frequentar a biblioteca longas horas por dia, todos os dias, durante aproximadamente 9 anos. E nesse período, no fim de 9 anos, continua mantendo contato intenso com as discussões dos trabalhadores em Paris, e nesse período Marx publica uma espécie de pré-anotação, que é as contribuições, ou a contribuição à crítica da economia política de 1859. Portanto, é um trabalho fruto de 9 anos de leituras e fichamentos. Então, os biógrafos relatam que Marx fichava muita coisa, lia muito, mais de 8 horas por dia. E também este livro a referência para a gente entender o projeto de O Capital, a grande obra de Marx. O Capital, portanto, era um projeto que obviamente sofre modificações, como qualquer plano teórico, mas era concebido em 3 livros. Portanto, em 59 ele publica isso, e aí ele continua, a partir disso, nesse escrito já está o plano do que seria o Capital,
é como se fosse um projeto de pesquisa. E aí, em 67, ele, né, um bom tempo depois, cerca de 8 anos depois, ele publica o primeiro volume de O Capital. Não continua o projeto, ela acaba não produzindo os outros 2 volumes que ele tinha previsto, por vários motivos. Um deles é porque a atividade ou a repressão dos trabalhadores em Paris se intensifica, e Marx é uma pessoa que está sempre em comunicação, em escrita, a partir de Londres, da cena em Paris. Acho que é o primeiro exemplo de trabalho à distância. O primeiro, obviamente, não deve ser, mas aqui me ocorreu esta metáfora, essa semelhança entre o que o Marx fazia e o que hoje nós podemos fazer. O plano, e eu já vou me encaminhando para encerramento, o plano da obra de O Capital, no livro 1 seria a produção do capital, e aí tem toda a explicação da mercadoria, porquê da mercadoria, etc. O livro 2, a circulação do capital, e o livro 3, o processo visto em seu conjunto. Eu concluo ressaltando que, então, para ler Marx e ler O Capital especificamente, não dá para chegando no Marx e abrindo ele como, né, os pastores de televisão fazem. Abre aquele, porque não dá nem para fazer com o texto bíblico também, mas faça isso também com Marx, né? Na verdade, com Marx se abre, olha aquilo, não entende nada e cai para trás e vai ler os comentários e os clichês de corredores. Mas é preciso ter uma noção de 3 grandes campos de conhecimento para se ler Marx. Primeiro, a economia política entre os séculos 17, como eu falei nos primeiros vídeos, do 17 ao 19. Eu preciso estar aí familiarizado com as suas tiradas do David Ricardo, o sobrenome é Ricardo, né? Entre outros aí da economia. Depois, Marx conhece bastante filosofia. Nós não podemos deixar de esquecer que ele fez um doutoramento em filosofia e filosofia antiga. Então, na obra do Marx, cai conhecimentos de Spinoza, por exemplo, Leibniz, Kant e Hegel, que foi a grande interlocução dele. E depois do socialismo, dos socialistas utópicos, que, apesar de ter um grande desenvolvimento em Paris, é um negócio que começa na Inglaterra e depois vai para Paris e ali se desenvolve em Paris. Então, Marx, a todo momento, nos seus textos, tratam desses autores sem fazer uma contextualização. Ele simplesmente trata, ele menciona, ele muitas das vezes dá aquele fulano, quase que assim. E aí você tem que entender do que ele está falando para entender o Capital, dado então a dificuldade de ler. Porém, a pertinência de Marx, como eu vou abordar no próximo vídeo, está em como ele tratou certos temas, e são os temas que, na verdade, garrou o autor na história e ninguém largou. Não é o Marx, a figura que teve dificuldades, teve um filho com empregada, que o amigo Engels assumiu. Isso é o de menos no que fez Marx ser Marx hoje em dia. O que fez ele ser Marx é exatamente como ele tematizou certas coisas. Se eu fosse pegar a mecânica, por exemplo, como que se solucionou a suspensão, ou como o Citroën, lá na França, né, promoveu a revolução ao criar a indentação das engrenagens no formato de V, que faz hoje, até hoje, o duplo V da Citroën tem a ver com isso, e que permite alta rotação de engrenagens sem elas produzirem esse tipo de atrito. O Citroën, portanto, ficou na praça como nome de empresa de carro e revolucionou. É o Henry Ford Henry Ford, eu não sei se o nome do cara é Henry Ford, o Ford americano, né? Como ele revolucionou a produção, o Citroën fez uma revolução no contexto europeu da produção de automóveis. Então esses indivíduos ficam para a história porque o que eles inventam tem uma pertinência estratosférica. Isso é aplicado a Marx. E nos próximos vídeos eu vou destacar alguns temas para estas pílulas, para a gente entender aí as chaves por onde a gente vai poder entrar, se quiser aprofundar Marx e a sua pertinência. Porque é um autor que se desdobrou, por exemplo, aqui na América Latina, no conhecimento teológico, por exemplo. Chamada Teologia da Libertação é exatamente a aproximação do pensamento marxista. A Teologia da Libertação não é comunista, ela é uma aproximação disto. E tem outras saídas do pensamento marxista que não é o comunismo, por exemplo, de Pol Pot no Vietnã,
no Camboja, ou o comunismo russo, ou cubano e etc. Tem outras saídas. Essas foram saídas, mas existem outras, e a teologia da libertação, a meu ver, é uma dessas saídas. Obrigado e até o próximo vídeo.